Olá, sou o professor Giovanni Lima. Vamos para a quinta aula do pré-ENEM, que fala sobre movimento linear, ou quantidade de movimento, ou ainda momento linear, tá? Trouxe uma questão aqui para a gente discutir e depois falar sobre esse assunto. No ENEM 2014. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que os corpos de prova, são carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. Atrito desprezível, né? A ausência de forças dissipativas de energia. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos, 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. Ó. Esse é o objetivo, descobrir a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante, ou seja, os dois vão com a mesma velocidade. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Então aqui está a figura, tá, pessoal? O carrinho 1 aqui, ó. Aqui tem o sensor 1, sensor 2, né? O carrinho 1 tem 150 gramas, tá? E o objetivo é descobrir a massa desse carrinho. Bom, ele vem aqui, certo? Se choca com esse carrinho, a partir daqui eles saem juntos com a mesma velocidade, certo? E o objetivo é descobrir aqui a massa do carrinho 2. Ele dá esses dados aqui, ó. Posição em centímetros, instantes e segundos, para o carrinho 1 e para o carrinho 2. Na posição 15 centímetros, né, está em repouso. Em 30 centímetros, levou 1 segundo, e assim sucessivamente. No carrinho 2, está em 45, né, centímetros a posição, está em repouso. Quando eles, depois de 1 segundo aqui, né, ele ainda está na mesma posição, que é o movimento do carrinho aqui, tá, depois de 1 segundo. E aí, em 75 centímetros, ele já está com 8 segundos que foi decorrido. É importante lembrar aqui, né, que a partir daqui, foi os dois carrinhos juntos, tá? Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 é igual a... Então vamos lá, pessoal. Quantidade de movimento, tá? Sempre que fala de choques entre objetos, colisões, você resolve isso por quantidade de movimento em impulso. Tudo bem? É claro, se souber aplicar, né, na questão, interpretar a questão. Sempre que houver uma interação entre dois corpos, né, sendo que ao menos um deles esteja em movimento ou adquira movimento, a determinação da quantidade de movimento e do impulso é importante, né, para o estudo dessa interação. Quantidade de movimento, pessoal, como é que eu calculo? Massa, né, vezes a velocidade, tudo bem? Massa vezes a velocidade. Ou a unidade, ó, quilograma vezes metro por segundo. Ah, mas às vezes você não lembra a fórmula, né? É só você vir aqui na unidade, ó, quilograma é massa. Metro por segundo é velocidade, tudo bem? Isso aqui é a quantidade de movimento. Impulso. O que é o impulso, pessoal? É a força, né, que é aplicada vezes o tempo. Unidade Newton vezes segundo. Aqui nesse slide eu vou determinar para vocês uma relação, tá? Entre a quantidade de movimento e o impulso. Eles têm relação, tá? Se eu pegar a segunda lei de Newton, ó, eu sei que força é igual a massa vezes aceleração. Aceleração o quê, pessoal? Variação de velocidade dividido pelo tempo. Eu vou pegar esse tempo aqui, ó, que está dividindo, joga para cá multiplicando. Fica o quê? Força vezes tempo igual a massa vezes a variação da velocidade. Variação da velocidade é o quê, pessoal? Velocidade final menos velocidade inicial, certo? Então vai ficar como? Força vezes a variação de tempo é igual a massa vezes a variação da velocidade, né? Velocidade final menos inicial. Pessoal, isso aqui, ó, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso aplicar um distributivo, ó. Aqui, ó, massa, ó, o chuveirinho que você aprendeu, ó. Então, eu posso ficar aqui, ó, massa vezes velocidade final, fica esse termo, menos massa vezes velocidade inicial, fica esse outro termo. Agora, veja uma coisa interessante, pessoal, ó. A força vezes o tempo é o quê? O impulso, que nós definimos aqui, ó, certo? Impulso. Então, aqui eu coloco o impulso. Isso aqui, ó, M final menos MV inicial, MV final menos MV inicial é o quê, pessoal? Aqui eu tenho a quantidade de movimento final
e aqui eu tenho uma quantidade de movimento inicial, ó. Veja que isso aqui, ó, m vezes v, é a quantidade de movimento. Então, qual é a relação entre impulso e quantidade de movimento? É essa, ó. Impulso é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Se eu estiver trabalhando, pessoal, só com quantidade de movimento, uma coisa interessante é o seguinte, ó. A quantidade de movimento ela é conservativa, se conserva, tá? Então, a quantidade inicial, ela tem que ser igual à quantidade de movimento final, tá? Então, a quantidade de movimento inicial, ela tem que ser igual à quantidade de movimento final, certo? Isso serve para a gente resolver o nosso probleminha, tá? Então, aqui, ó, na nossa questão, você tem uma situação, a colisão que ocorre entre os dois corpos, ela é inelástica, tá? Por quê? Porque, ao final, eles saem com a mesma velocidade. Isso é característico de uma colisão inelástica, ok? Então, o que é que eu sei nesse problema? Eu sei que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, certo? Então, a quantidade de movimento inicial é o quê? M vezes V, inicial. E a final, M vezes VF, certo? O que é que eu quero descobrir aqui? Quero descobrir a massa do carrinho 2. A massa do carrinho 1 é o quê? 150 gramas. Mas o que a gente não sabe, né, é a velocidade dele. A gente não sabe a que velocidade ele foi, certo? No primeiro trajeto. Aí o que é que eu faço? Eu tenho que recorrer à tabela, né? Se você vir aqui na tabelinha, ó, aqui, ó, na tabelinha, como é que eu determino a velocidade? Posição dividido pelo tempo. Veja que essa posição está em centímetros. Eu poderia passar para metro, tá? Para resolver, não tinha problema nenhum. Mas quando eu olho aqui para a expressão, ó, pessoal, eu vejo que vai ter uma velocidade nesse termo e nesse termo. Então, as unidades elas vão se cancelar, tá? Então, eu não preciso nem fazer transformação, certo? Então, usando os dados da tabela, ó, por exemplo, eu pego lá um intervalo, tá? Vou pegar esse intervalo aqui, ó, de 15, né, para 30. Pegar esse intervalo aqui da distância e o tempo, certo? Então, 30 menos 15, né? Posição final menos posição inicial. E aqui o tempo, 1 menos 0. Isso dá o quê? A velocidade? 15 centímetros por segundo. Essa é a velocidade inicial, né? Só que a gente não sabe qual é a velocidade final dos dois carrinhos. A gente não sabe também. E a gente precisa aqui na fórmula, né? Ó, o que a gente precisa para descobrir a massa? A massa inicial eu tenho, a massa do carrinho 1. A velocidade inicial eu descobri. Só que eu preciso saber a velocidade final dos dois. Então, mais uma vez, a gente recorre aqui na tabelinha, ó. Tá aqui, ó. A partir daqui, ó, ele já sai os dois com a mesma velocidade. Então, eu só pego essa distância aqui, nessa variação, tá? E divido por esse tempo aqui. Como é que ficaria isso, pessoal? Ficaria o seguinte, a velocidade final, tá? Aqui, dos dois carrinhos juntos. Então, ficaria 90 menos 75. Isso aqui é o quê? Variação da posição. E aqui, intervalo de tempo. Daria 5 centímetros por segundo. Tudo bem? Essa é a velocidade final. Agora a gente já tem todos os dados, já dá para a gente descobrir a massa do carrinho 2. Só que existe uma coisa interessante, ó. O problema diz que quando eles se chocam aqui, ó, eles saem juntos. Tudo bem? Se eles saem juntos, eu tenho que considerar as duas massas. Então aqui, pessoal, ó, olha só. Aqui, nessa massa 2, eu tenho duas massas responsáveis pela quantidade de movimento. A massa do carrinho 1 mais a massa do carrinho 2. Provavelmente seria o erro que o aluno cometeria aqui, tá? E erraria essa questão. Então, o que a gente quer descobrir é a massa 2. Manipulando essa fórmula, tá? Você poderia descobrir que a massa 2 seria dada por essa equaçãozinha aqui, ó. Essa M1 aqui, né, passaria subtraindo, e esse aqui que está multiplicando passaria dividindo. Tudo bem? Todos esses dados aqui a gente tem, ó. É só substituir e aí a gente descobre a massa do carrinho 2. Qual é a massa do carrinho 1? 150 gramas. Qual foi a velocidade inicial, né, que a gente descobriu? 15 centímetros por segundo. Qual foi a velocidade final que a gente descobriu? 5 centímetros por segundo. Menos M1, né, que é 150 gramas. Ó, viu como as unidades cancelam? Ó? Aqui, ó, centímetro por centímetro, cancela centímetro por centímetro.
Sempre que tiver a mesma grandeza nos dois lados da equação, pessoal, você não precisa fazer transformação de unidade, porque elas vão se cancelar, tá? Tudo bem? Então, esse cálculo aqui, ó, dá 400 gramas menos 150 gramas, que é isso aqui. A massa M2 do carrinho seria de 300 gramas, a alternativa correta seria a letra C. Pessoal, qual é a dica que eu dou? Ó? Quando o problema quiser forças e falar sobre quantidade de movimento, você usa o teorema do impulso, tá? Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Agora, quando o problema falar só sobre quantidade de movimento, tá? Velocidade constante, né? Porque se você tem velocidade constante no problema, a força resultante ela é zero, tá? Então, você pode considerar que não tem impulso. O impulso é nulo, porque a força resultante é zero, ok? Então, fica essa dica aí. Olha o próximo problema, pessoal. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com outras 2 esferas, que inicialmente estavam paradas. Está aqui a figura, tá? O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em... Aí, pessoal, o que acontece aqui? Ó? Você tem aqui as opções, né? Muitos alunos, quando vão resolver, ficam tentando adivinhar e esquece da parte conceitual, da parte das fórmulas. Pessoal, em qualquer tipo de colisão, a quantidade de movimento ela vai se conservar. Tá? Isso é conservação, isso é uma lei da conservação do movimento. Então, pessoal, olha só. Aqui no início, tá? Eu vou já aqui para os comentários da questão. No início, o que você tem? A quantidade de movimento vai ser isso aqui, ó. 3 bolinhas de massa m, então a massa aqui eu posso considerar 3m, certo? E a velocidade delas que eu não sei, mas isso não importa para resolver a questão, tá? Isso não importa. O que importa é você saber a expressão da quantidade de movimento. Olha só, quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Como eu falei, ó, a quantidade de movimento inicial é o quê? É as 3 que estão em movimento. As 3 bolinhas de massa m. Então, a massa total vai ser 3 vezes m, ok? Vezes a velocidade inicial, que eu não sei, ele não deu no problema, mas isso não precisa para resolver a questão. Isso vai ser igual a x. Por que eu coloquei x aqui, pessoal? Pessoal, simples, olha. O que está do lado esquerdo tem que ser igual ao que está do lado direito. Isso é uma igualdade, isso é uma equação. Então, o que está do lado esquerdo tem que ser igual ao que está do lado direito. Como é que o lado direito aqui vai ser igual ao lado esquerdo? É se tiver a mesma expressão, né? Os mesmos valores. Então tá aqui, pessoal, ó. 3m vezes VI vai ser igual a 3m vezes VF aqui, tá? No caso, tá? Pessoal, então se eu tinha 3 bolinhas em movimento no início, eu tenho que ter 3 bolinhas se movimentando no final, tá? Que é aí a alternativa, a letra C, tá? Essa aqui, tá? Letra C, ó. 3 bolinhas se movimentando no final. Pessoal, sobre quantidade de movimento e impulso, fica isso, tá? A quantidade de movimento, ela é conservativa. Quando falar em força resultante, velocidade constante, você não considera um impulso, mas se caso pedir, pessoal, se caso falar sobre isso, você já recorre ao teorema do impulso, tá? Pessoal, para mais estudos, né, para mais exercícios e vídeos sobre isso, você acesse a plataforma. Bons estudos, tá ok? Um abraço.